Ok. Então, nossa aula hoje, dia 2 de setembro, entramos então em um novo mês, certo? E vamos iniciar falando sobre ética, né? Relembrando então, as aulas passadas nós falamos sobre relacionamento interpessoal, falamos também sobre trabalho em equipe e hoje então nós vamos falar sobre ética, né? Ética na farmácia. Então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Todo mundo com a apostilinha aí? Vamos lá. Ética na farmácia, capítulo 10, capítulo 14, perdão, página 70, tá? Vamos lá. Ética na farmácia, página 70, capítulo 14 hoje. Bom, para a gente falar sobre ética, a gente precisa falar sobre moral e vamos entrar também sobre valores e princípios, certo? Todo mundo visualizando? O pessoal está chegando aí. Então, o que nós vamos ver nesse capítulo 14, Ética na Farmácia, tá? Uma listinha ali de assuntos. Mantenha sigilo, seja discreto, apenas prometa aquilo que consegue cumprir, separe o profissional do pessoal e ética com a decisão médica ou farmacêutica, certo? Mas eu não posso deixar de falar o que é e o que significa ética e também diante de qual é a diferença entre ética e moral. Isso a gente vai ver antes de entrarmos nessa lista específica para a ética na farmácia, ok? E também não podemos deixar de falar sobre princípios e valores, porque são os princípios e os valores são a base, né, para a gente poder ter relacionamentos saudáveis, né? Ter um relacionamento profissional saudável é a base, né? Para a gente fazer as coisas que são certas e corretas. E a gente precisa saber qual é a nossa base, ok? Então, visando o que é ética e o que é moral, antes de entrarmos, né, no capítulo 14, falar sobre ética na farmácia, entendendo então o que é ética, certo? E a palavra ética, deixa eu abrir para vocês.
Tá todo mundo conseguindo visualizar? Para mim, o que eu estou visualizando ali, vocês não conseguem ver tudo. Conseguem ler? Sim. Então tá. Júlia, lê pra gente. Ética, do grego ethos, que significa modo de ser. A ética define o que é o bem e o que é o mal. Ética é um estilo de vida. Ética nunca muda. Ética atinge todas as pessoas. Ela tem a função legisladora de igualdade. Perfeito. Lembrem então da questão ética nunca muda, certo? Deixa eu mostrar para vocês um livro aqui. Não sei se vocês conhecem esse autor. Deixa eu ver se aparece ele para vocês. Conseguem ver? Eu vou tirar uma fotinha e vou mandar no WhatsApp. Tá? É um dos livros que eu tenho aqui. Eu até tinha conversado com vocês, acho que nas primeiras aulas, que eu vou mostrar alguns livros para vocês, né? E esse livro aqui ele fala sobre ética, é do Mário Sérgio Cortella com Clóvis de Barros Filho. Então, quando a gente fala sobre ética, a ética nada mais é do que a parte legisladora, ou seja, a lei, aquilo que é universal, né? Porque quando a gente for falar de moral, a gente vai ver que a moral ela vai ser mutável, porque ela vai se basear naquilo que é cultural, aquilo que é estabelecido por normas, né? Dentro de uma cultura ou de cidade ou de região, mas ela é mutável, certo? De acordo com as coisas vão mudando, a moral também vai mudando. Agora, a ética não, a ética ela é universal. A ética ela é a legisladora, ela se baseia em em seguir leis e nisso ela vai definir então o que, que é bem e o que, que é mal, certo? Por isso a gente coloca que ética nunca muda. Quando a gente fala então sobre ética, tem algumas situações em que a gente pode ser testado para saber se somos éticos ou não. Por exemplo, integridade, né? Sou uma pessoa íntegra, né? Sou uma pessoa humilde. Como eu posso ser testado, né, nessas palavras? Integridade, humildade, honestidade. Aonde que a ética está em ser honesto? Até onde a ética, até onde eu sou honesto, até onde eu uso a verdade, até onde esse grau, né, da ética, coragem, até onde eu uso a coragem usando a ética, tolerância, flexibilidade. Aqui são algumas palavras, né, em que a gente é testado, são situações em que a gente vai ser deparado no meio profissional, né, na comunidade, em relacionamentos que nós temos, aonde eu estou sendo ético, certo? E seguindo adiante, nós vamos ver o que é moral. Deixa eu ver outra pessoa agora para ler. Jennifer Kawane. Pode ler para gente? Moral. Olá. Eduardo tá aí? Sim. Opa, uma voz masculina aí, bom dia. Bom dia. Lê pra gente então o slide. É, do latim mores, que significa comportamento, a moral é o conjunto de normas de convívio humano, garantida de viver bem até conviver com as pessoas desconhecidas. Ética moral é o nosso comportamento perante a sociedade, muda conforme a sociedade ou cultura. Isso, então, aquilo que eu coloquei para vocês, a ética ela é imutável, né? Ela não muda, ela é a legisladora, baseada em leis, ela cria as leis, certo? Um bom convívio.
Quando a gente vai falar sobre moral, ela tem a ver com comportamento, né? Qual é o nosso comportamento, então, diante do que nós sabemos que é um bom convívio. Ou seja, moral é um conjunto de normas, né? Então, essas normas a gente vai encontrar onde? Dentro de casa, certo? Existem regras, né? Para se viver bem dentro do teu lar, dentro do meu lar, dentro do lar das pessoas, nas empresas, nas escolas. Tudo isso para quê? Para que haja um bom convívio entre as pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre ética e moral, nada mais é do que pretendendo, então, ter um bom convívio entre as pessoas, certo? Então, quando a gente fala sobre moral, a gente está falando sobre o comportamento do ser humano. E isso vai mudar, né? Porque a sociedade muda, a cultura muda, então a moral vai mudar também. Então, entre ética e moral, a ética a gente sabe, então, que ela não muda, porém a moral, ela é mutável, porque a sociedade vai mudar, a cultura vai mudar, as regras, as normas, né, de convivência, o próprio comportamento do ser humano muda, né? E isso tem a ver com a moral, certo? Então não tem como a gente definir que algo é moral ou imoral comparando, supondo coisas de 70, 80 anos atrás, colocarmos para vivenciar hoje, certo? Então não tem como a gente dizer se é moral ou se não é moral. Por quê? Porque a sociedade muda. Então, o que era imoral, né, alguns anos atrás, hoje é tolerável, né? Hoje não é moral, é normal. Então, por isso que a gente diz que a moral ela muda de acordo com a sociedade e a cultura, certo? Se você sai daqui do Brasil, onde algumas coisas aqui são normais, você vai para uma outra cidade, para uma outra região, também a moral vai mudar, certo? Porque a moral vai ser de acordo com a região, com a cultura da, da região, certo? Ok. Então, a ética nunca muda e a moral sempre é mutável. Nós vamos para a apostila agora e depois a gente vai voltar para o slide. Por quê? Depois a gente vai ter uma atividade para definirmos, então, quais são os teus princípios e quais são os teus valores, né? Como eu vou saber qual é o grau de importância para as coisas ou pessoas, né? Como eu defino o que é princípio, como eu defino o que é valor na minha vida, na minha família, na minha empresa, certo? Se a gente for, se a gente for chamado para uma entrevista, né? E normalmente, numa lista de coisas que nós temos que fazer antes de passar pela entrevista, uma delas é conhecer a empresa. Então a gente vai pesquisar, a gente vai na internet, a gente vai perguntar sobre a empresa e normalmente na página, né, da empresa vai estar lá então missão, visão, valores. Quais são os valores da empresa, certo? Lá a gente vai ver também a ética empresarial. Então, quando a gente procura conhecer sobre a empresa para poder passar para a gente poder participar, né, do processo seletivo da empresa, a gente vai pesquisar sobre a empresa e a gente vai ver que essa empresa tem valores, né? Tem os seus princípios, tem a sua ética empresarial. E a gente, pesquisando e tentando entender, né, estudar, aprender sobre a empresa, a gente precisa também, então, entender quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores. Será que nós temos os mesmos valores e princípios daquela empresa? Será que eu concordo com o que ela tem como ética? A gente precisa saber disso, certo? Por isso a gente está trabalhando desenvolvimento pessoal, que nada mais é do que também trabalhar o autoconhecimento, né? Se conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo para alcançar o que eu quero, certo? Então vamos lá, capítulo 14, página 70 da apostila. Vou colocar vocês para ler um pouquinho, certo?
como é que eu vou fazer? Eu vou chamar vocês pelo nomezinho ali e a gente vai ler então a apostila e a gente vai comentando o que tem ali, tá? Vocês podem falar sobre experiências que vocês já tiveram também em relação ao que a gente vai ler, tá? Vamos lá. Página 70, então. Fundamentos, eu vou pedir para a Aline. Aline tá aí? Aline? Ok, a Aline está presente, mas está escrevendo, não gosta muito de ler. Tudo bem, hoje eu vou te perdoar, tá bom? Cleia, pode abrir o áudio e ler pra gente? Oi, prof. Um segundo. Oi, bom dia. Sim, sim. Os fundamentos ali, né? Isso. A palavra ética está intimamente ligada à palavra respeito, ou seja, em síntese, se o atendente de farmácia souber respeitar os clientes e seus colegas de trabalho, estará agindo com ética. No entanto, a maior dificuldade em praticá-la é que a ética também está envolvida com os valores de um indivíduo. Com esses valores podem mudar, pois dependem da cultura, idade, criação, família, entre outros fatores. Algumas considerações são importantes para orientar o atendente de farmácia na prática de atitude ética e de ponto de vista profissional. Em suma, quando o atendente de farmácia estiver trabalhando no estabelecimento farmacêutico, deve, independentemente de suas crenças ou valores, agir conforme a ética de um profissional da saúde. O ambiente farmacêutico envolve uma diversidade de clientes, diferentemente de outro ramo comercial. Na farmácia, o perfil dos clientes é variado, pois se encontram diferenças significantes no padrão, em relação ao gênero, religião, situação financeira e social, cor de pele e etnia, grau de escolaridade, orientação política, etc. Diante disso, é normal que cada atendente de farmácia tenha sua preferência ou identificação para um grupo de perfil específico de cliente. No entanto, esse deve agir de maneira imparcial, devendo tratar todos da mesma maneira, pois apenas desta forma garantimos a ética profissional. É isso, continuar? Não, ótimo, é isso aí que eu pedi. Aham. Obrigada pela participação, tá, Cleia? Tudo certo. Então, o que nós vimos aqui como fundamento, certo, na ética na farmácia? Ele coloca aqui que é um ambiente diferente de outro comércio, né? O que nós temos aqui? A gente vai fazer atendimento de vários tipos de pessoas, pessoas diferentes. A gente vai ver aqui para frente, né, na listinha que nós temos, ética na farmácia, que é a lista que nós vamos abordar aqui, que se refere ao comportamento e o que se espera desse profissional que trabalha na área da farmácia, certo? E tudo, levando em consideração o que tá escrito aqui, tudo é referente a termos uma alta qualidade no atendimento e postura que se espera, então, né? Que é diferente em outros, certo? O que nós vimos ali, né? Que conforme a ética, o que se espera, né? Que seja a ética de um profissional de saúde. Então, independente dos seus valores, independente da sua crença, independente do que você acredita, do que você aceita, do que você acha ou deixa de achar, você tem que se comportar de acordo com a ética profissional de um profissional de saúde, certo? Eu vou pedir para vocês lerem antes Mantenha Sigilo na página 71.
E a gente já vai ler todo mundo junto, tá? Podemos continuar então? Leram ali página 71, mantenha sigilo. Gente, eu tô fazendo a chamadinha aqui, tá? Pelo que eu tô vendo quem tá presente. Legal. Obrigada, Lucas. Depois eu vou só confirmar aí chamando o pessoal, tá bom? Aí você abre o áudio aí e só diz presente. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem é o Dusty Prosin?
Tudo bem, Ana, sem problemas. Ana Vicente. Tá. Só preciso saber quem é o Dustin Frozen que aparece aqui. Deixa eu ver. Quem é a. É a. É a Vanderleia? Bom dia, prof. Sou eu sim, Vanderleia. Aê! Então tá bom. Deixa eu dar presença aqui. Pronto, todos presentes. Vamos continuar então. Vamos lá para nossa apostila. Mantenha sigilo. Vou pedir para o Lucas. Pode ler para a gente, Lucas? Sim. Ok. Só um mantenha sigilo, tá? Página 71. No exercício do cargo como atendente de farmácia, existe o acesso por meio da interação com o cliente. As informações pessoais que precisam ser consideradas segredo confessionário de confessionário. Pois, ao receber um cliente, o atendente de farmácia pode se deparar com várias situações sobre a existência de uma doença grave, dependência por drogas, gravidez, adultério e etc. Independentemente da situação encontrada, em hipótese alguma, as informações dos clientes deverão ser comentadas com os colegas de trabalho ou até mesmo com os familiares. Esse sigilo profissional é fundamental para manter a integridade moral dos clientes. Agindo ao contrário, promove-se o desrespeito com o próximo, para com o próximo. O atendente de farmácia deve entender que, quando um cliente revela uma informação pessoal, não significa que o fez por se considerar amigo íntimo, mas apenas porque essa informação é fundamental para um atendimento adequado. As consequências da transmissão de uma situação pessoal de um cliente podem ser gravíssimas. É dever, acima de tudo, do atendente de farmácia que essas informações sejam mantidas em segredo. Ok. Ótimo, Lucas. Obrigada pela participação. Então, nesse tópico, né, mantenha sigilo, na realidade, ele é uma das listas sobre ética na farmácia com o intuito, né, de possibilitar ao atendente uma alta qualidade nesse atendimento e postura. Então, manter sigilo, ser discreto, nada mais é do que se espera da postura de um atendente de farmácia. No manter sigilo, o que a gente vê aqui que é fundamental? Entender primeiro, antes de qualquer coisa, que ética nada mais é do que respeito. Se eu respeitar o próximo, se eu respeitar a empresa a qual eu trabalho, né, a farmácia, a drogaria, onde eu vou estar prestando meu serviço, nada mais do que fundamental ter o respeito, né? Se eu respeitar, automaticamente essa vai ser a base para que eu possa ser uma pessoa ética e usar de postura e de alta qualidade no meu atendimento. Então, quando eu entendo que manter sigilo é estar respeitando o próximo, automaticamente eu não vou abrir para ninguém o que for contado para mim em segredo. Professora, mas como isso acontece? Não estou entendendo. Bom, quando a pessoa, o paciente, né, vamos dizer assim, cliente, ele vai na farmácia, ele vai na drogaria, buscando um remédio que foi receitado para ele, e ele precisa desse medicamento, lógico que a gente precisa saber qual é o contexto, né? A gente precisa entender
por que aquele medicamento. Por que é preciso isso? A gente vai entender em outros capítulos aqui que a gente precisa saber se aquilo realmente foi receitado por médico, se a pessoa ela está se automedicando, né? Então a gente precisa também saber se isso vai ser bom para ela ou não. Alguém simplesmente somente indicou, mas essa pessoa que usa esse medicamento não tem a mesma o mesmo físico, né? Não tem o mesmo organismo dessa pessoa que está indo comprar o medicamento. Ela só está indo porque alguém indicou isso. Não pode se automedicar. Então, um dos pontos fundamentais aqui, que é um capítulo que a gente fala sobre relacionamento entre o atendente de farmácia e o farmacêutico, né? A gente tem que entender que a gente está ali também para proteger esse cliente que também é paciente dele mesmo, às vezes, né? Então, é fundamental a gente entender que o atendente de farmácia, ele está em um estabelecimento que não é como os outros comércios. Há uma diferença aí, né? Se a gente receita ou se a gente vende um medicamento sem receita para alguém, né, que não pode tomar aquele tipo de medicamento, a gente está colocando a vida da pessoa em risco. Vocês concordam comigo? Então, é bem. É, é algo bem diferente, né, dos outros tipos de comércio. Você, colocando de uma forma até um pouco exagerada, vamos dizer assim, mas você está com a vida dessas pessoas em suas mãos, né? Então, a gente precisa levar essa questão em conta, em consideração, né? Vamos dar seriedade a isso que a gente está falando aqui. Realmente é sério, né? É importante, muito importante a função que você vai exercer como atendente de farmácia. Então, é necessário muito conhecimento, ok? Isso a gente vai ver também em outros capítulos, tá? Então, manter o sigilo é muito importante, ok? Porque ele vai diante da questão quando a gente se depara com vários tipos de pessoas. Então, a gente vai ter aqui pessoas com doença grave, dependentes de drogas, pessoas grávidas, né? Então, eu vou citar um exemplo que eu vivenciei. Se vocês quiserem, vocês também podem falar, tá? Eu tenho duas filhas e na primeira gravidez eu não fazia ideia que estava grávida. Eu só estava passando mal e eu achei que só estava realmente com mal-estar. E eu fui na farmácia e eu pedi para que medissem a minha pressão e a, ela mediu a pressão, ela mediu a pressão e ela já ofereceu um medicamento, né? Só que quando a gente está grávida, o ideal é a gente não. Na verdade, o ideal é a gente não se automedicar, né? Mas também não é bom que a gente tome qualquer remédio, né? A partir do momento que está grávida, tem que cuidar. E eu lembro que ela ofereceu, só que o meu esposo, na época, ele estava com receio de que eu estivesse grávida, assim, né? Porque dificilmente eu passava mal, assim, ficava ruim. E a gente achou estranho a menina atendente, né? Oferecer já medicamento, porque eu estava com a pressão baixa, estava enjoada. Então a gente já estava meio com suspeita. Eu só não queria realmente era acreditar que estava, né? Mas a gente já estava com suspeita e a gente achou estranho ela já medicar. A gente até colocou, será que isso aqui são sintomas de possível gravidez, né? E a gente estava na dúvida em a gente comprar o teste de farmácia ou não. E a gente achou o atendimento dela um pouco estranho, assim, né? Então, quando se o cliente ou, né, o paciente ele já está com alguma suspeita, a gente viu aqui nos fundamentos que a gente não pode deixar o cliente ou o paciente ali na dúvida, certo? A gente vai ver aqui em relação à prescrição médica, né, a receitas,
a gente não pode questionar muito, né? Então, a gente não pode deixar o cliente na dúvida. E eu lembro, então, que depois, ainda bem que eu não tomei medicamento, daí a gente foi fazer o teste de sangue já, o exame de sangue, e realmente eu estava grávida. Então, se eu auto me medicasse, ou se eu tomasse, né, remédio que a atendente ali passou, eu poderia prejudicar, né, a gravidez. Então, a gente tem que cuidar no momento do atendimento que a gente está realizando e fazendo, porque medicamento é algo sério, né? É algo que diz respeito à saúde da outra pessoa. Então, quando a gente fala sobre gravidez, sobre dependentes químicos, né, doenças graves também, né, pessoas com hipertensão, a gente tem que cuidar. Então, quando a pessoa ela está particulando, né, em particular te contando algo, alguma coisa da vida da pessoa, não quer dizer que ela também está confiando em você, né, como um amigo e te dando a liberdade, então, de passar isso adiante, né? Na realidade, se ela está te informando algo particular, é porque é necessário em relação ao que ela está precisando no momento. Vocês conseguem me entender? Então, manter sigilo é porque a pessoa não está confiando a informação a você por ser amigo, né? Mas é porque se faz necessário em relação ao que ela está precisando. Então, eu não posso ver aquela situação ali, aquela informação, como um segredo de confiança na sua pessoa, mas está sendo um segredo de confiança à sua profissão. Conseguem me entender? Ok? Sim. Obrigada, Lucas. Seguindo, então, seja discreto, né? Isso vai colar aqui, já vai fazer gancho com manter sigilo, ok? Porque dependendo do que a gente vai atender, a gente precisa, então, ser discreto. Eu vou pedir, então, para Lenita, pode ler para gente? Olá. Nacheli, pode ser? Opa, Oi, prof. opa, Saiu oi. fora. A minha internet caiu. Tudo bem, tá ouvindo a gente numa boa aqui? Tô. Então, Seja discreto ali. isso, exatamente. Durante o atendimento, existem algumas situações que podem ser constrangedoras para alguns clientes. Por exemplo, uma mulher comprando absorvente, sabonete íntimo, etc., com um atendente de farmácia do sexo masculino. Da mesma maneira, um homem ou adolescente que entra na farmácia com o intuito de comprar um preservativo, gel para lubrificação íntima ou comprimido para disfunção sexual, e são abordados por um atendente de farmácia. Em ambas as situações pode haver constrangimento pelo cliente. Com isso, competirá ao atendente agir da melhor maneira possível para evitar essa situação, devendo atuar de maneira atual e sem admiração pela compra, mostrando ao cliente que isso é algo natural. Além disso, o atendente jamais deve agir com um colega de trabalho perguntando algo em alta voz sobre o produto desejado pelo cliente. Essas e outras situações são comuns em uma farmácia, e o atendente deve sempre ter o bom senso e agir com discrição. Isso, obrigada pela participação, Lenita. De nada. Então vamos lá, seja discreto, né? Vamos supor que a gente vá
uma farmácia agora, né? E eu preciso comprar remédios para hemorroida. Lógico que eu vou ser bem discreta, né? Vou estar envergonhada, né? Talvez eu seja um cliente que isso para mim não é nada normal, né? E eu entro na farmácia, na drogaria, vou informar algo que para mim é sigiloso, mantenha sigilo, certo? Vou passar uma informação que para mim é particular para esse atendente de farmácia. Vou falar baixo, mas esse atendente não é nada discreto, né? Então, esse atendente vai simplesmente olhar para trás, né, e vai gritar: "E aí, fulano, qual que é o remédio? Pomada para hemorroida? Tem pomada para hemorroida?" Já pensou? Como é que esse cliente, esse paciente, né, vai ficar, certo? Ou numa outra situação, então, né, um garoto que, né, talvez é novo, assim, né, e ele vai na drogaria, na farmácia, e vai comprar preservativo, certo? Também tá envergonhado. Aí ele vai para o caixa fazer o pagamento, já está com vergonha, disfarçando, e o atendente olha para o lado e cochicha, né? E aí, ó, acho que é homem, não sei o quê, acho que tem idade para isso. Então, são situações, né, em que você está colocando o quê? A sua opinião, o seu achismo, né? Ou então o seu comportamento inadequado. O que a gente precisa entender que o que é pedido para qualquer atendente ou qualquer profissional é que tenha um comportamento ético, seja um profissional ético. E tudo isso que a gente está colocando aqui tem a ver com a ética. É nos comportar de modo que são leis que se pede em qualquer lugar, né? É o comportamento humano, o que se espera, né? Que seja usado de respeito para com o próximo. Então, o que é pedido para um atendente de farmácia, no mínimo, né? É que ele tenha respeito. Então, quando eu estou, né, como um paciente, como um cliente, indo na drogaria, indo na farmácia e fazer a compra de um medicamento, o mínimo que eu vou esperar desse atendente é respeito com a minha pessoa, para com o meu segredo, para com a minha particularidade, certo? Então, o que mais espera aqui desse atendente é que ele faça com que aquela pessoa que está indo comprar, que é o cliente, torne a situação o mais normal possível. Conseguem me entender? Ou seja, deixar o cliente à vontade, né? Então, independente da situação que está acontecendo ali, o que se pede então é mantenha sigilo da informação que é passada para você e seja discreto, ou seja, trate aquilo de forma normal, mesmo que você nunca tenha passado por aquilo ali. Aquilo ali tem que ser normal para você, é o teu ambiente de trabalho, certo? Então você tem Ô, que fazer prof, com que o cliente se sinta à vontade. Sim, diga, Lenita. nessa situação, assim, eu vejo assim que eu não sei se é isso que eu estou entendendo, mas tipo assim, essa situação, minha opinião não me interessa, não interessa. Eu tenho que ir lá atendê-lo bem, independente do que ele for comprar, né? Sim, aham, exatamente. Isso mesmo. Perfeito. E fazer com que ele se sinta à vontade, né? Aquele olhar, né? A forma que a gente, às vezes, né, se assusta, né? Então, a gente tem que fazer com que aquela informação que está sendo transmitida ali seja um normal para a gente. Deixar a pessoa mais à vontade possível, certo? Ok. Uhum. Então tá, vamos lá. Seguindo, nós temos o próximo tópico. Apenas prometa aquilo que consegue cumprir, tá? Repetindo novamente, isso aqui são coisas que a gente espera de qualquer atendente, de qualquer profissional. Porém, a diferença quando a gente fala sobre atendente de farmácia é que ele está tratando da saúde, né? No ambiente, a gente vai tratar com pessoas ali que às vezes pode estar passando por problemas, né, difíceis, né? Então, a gente pede-se do atendente de farmácia que
tenha um atendimento também diferencial dos outros atendentes de outro tipo de comércio. Né? Jennifer, será que eu já te pedi já para ler? Oi, Opa, tudo bem? tudo. É o Lê pra terceiro. gente. Isso, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Em um atendimento, jamais deve acontecer a promessa de produtos, prazos ou condições de pagamento impossíveis de serem cumpridas. Situações em que, por exemplo, é prometida a entrega de algum produto para o cliente, mas não se concretiza. Cria uma relação comprometedora com um atendente de farmácia, diminuindo a credibilidade da farmácia. Para situações em que se envolve essa temática, o atendente deve agir de maneira sincera e verdadeira, explicando as reais situações envolvendo o atendimento, seja na promessa de um produto, prazo de pagamento, etc. Ok, obrigada, Jennifer, pela participação. Nada. Seguindo então, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Bom, seguindo na ordem que a gente está colocando aqui, né? Mantenha sigilo e seja discreto. O atendente de farmácia, como qualquer outro atendente em outras situações, às vezes a gente acaba se envolvendo demais com a situação do cliente. Porém, o atendente de farmácia é na área de saúde, então imagina alguém totalmente fragilizado com a situação que está vivendo e você, como atendente, vai ouvir o que a pessoa está dizendo, vai ser discreto também com o que a pessoa está compartilhando com você, né, a sua particularidade. Você vai querer também ajudá-la de qualquer forma, certo? Mas nós temos que levar em consideração que estamos falando o quê? Sobre ética na farmácia. O que que a ética vai te pedir? Não se comprometa com aquilo que você não consegue cumprir. Então, naquele momento, você vai estar fragilizado com a situação do cliente. Você vai querer mover o mundo em favor daquele cliente, certo? Mas você tem as suas limitações. Você é o atendente da farmácia, ok? Ah, mas eu tenho acesso, né? Isso me dá um poder, então eu quero poder ajudar as pessoas. É isso que se pede. A gente tem que, né, usar de bondade esse poder em minhas mãos, por que que eu não vou usar? Eu não posso me comprometer com aquilo que eu não posso cumprir, ou seja, que não é da minha alçada, que não é da minha responsabilidade. Ah, mas eu sei, professora, que vai ter um pedido, né, que foi feito e vai chegar o medicamento, então eu vou falar para ela que ela pode me ligar, ela pode passar aqui, eu vou reservar para ela. Mas se nesse pedido que foi feito, esse medicamento não vir, o que que vai acontecer? O grau desse cliente, da fragilidade que a pessoa está, no confiar em você, no que você se comprometeu, no mesmo grau, né? Ela também vai se decepcionar, porque você não conseguiu cumprir com o que você combinou, com o que você se comprometeu, certo? Então vai ser até pior. E tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração também. Você está representando uma pessoa jurídica, a drogaria ou a farmácia em que você trabalha. E você também não pode se responsabilizar, se comprometer desse modo, certo? Então a gente tem que cuidar e focar exatamente na questão de que eu preciso me responsabilizar e me deter ao meu papel. Eu sou o atendente da farmácia. Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Entenderam? Então, quando a gente fala sobre se comprometer, né, se comprometa sim em fazer o teu bom trabalho, até ao que você é responsável em executar e fazer. Fora disso, você não pode, certo? É lógico daí que quando você diz não para um cliente, exatamente até no momento que a pessoa está vivendo, né? Se ela estiver realmente assim, no momento complicado, né? É lógico que aquele não que você vai dizer não vai ser bom, porque ela vai esperar do atendente de farmácia a ajuda que ela precisa, né? Você naquele momento vai ser a salvação dela. Mas o que se pede aqui, primeiro, ética vai ser definida por respeito.
Então, o primeiro momento é você respeitar. Respeitar a si mesmo, respeitar a pessoa, que é o cliente que você está atendendo, respeitar a empresa a qual você está prestando o seu serviço. Drogaria, farmácia, a pessoa jurídica ali, certo? Respeito. Em segundo, então, a gente vai pedir o quê? A verdade. Seja sincero, certo? Né? A sinceridade e a verdade aqui em relação à situação, né? Não tem medicamento? Não tenho medicamento. Ah, mas você consegue pedir? Não, eu não tenho permissão para pedir, não é da minha alçada, não posso pedir. Então, né, mostre, lógico, que você está tentando fazer ao máximo dentro daquilo que você é responsável, dentro daquilo que você tem permissão para fazer. Mostre que você está tentando de tudo, mas dentro daquilo que você pode fazer, certo? Mas ao que passar da sua alçada, da sua responsabilidade, ou então você encaminha, né, para o outro atendente, que talvez vai ser um farmacêutico, mas você não pode se comprometer com algo que você não pode cumprir, certo? Tudo bem até aqui? Então, nós já vimos que dentro da ética na farmácia, nós primeiro temos que ter o uso do respeito e, em segundo, o uso da verdade, tá? Respeito, verdade. Sempre, tá? Para te proteger. Porque a ética, a moral, nada mais é do que normas, leis para nos proteger, certo? Assim como a gente vai ver também sobre princípios e valores. Nada mais é do que para nos proteger. Seguindo então, página 72, 10 horas e 3 minutos. Separe o profissional do pessoal. Tudo que a gente está vendo até agora é fazer exatamente isso, né? Separar o pessoal do profissional. Mas a gente vai ver aqui sobre o atendimento em si, tá? Eu vou pedir agora para Yasmin. Pode ler para gente? Um cliente é um cliente, assim como um profissional é um profissional. O balcão de uma farmácia é um local onde muitas vezes se formam relações pessoais de amizades entre clientes e seus prestadores de serviço, seja o atendente de farmácia ou farmacêutico. No entanto, isso ocorre de maneira natural e comedida. Por isso, é inadequado para um atendente de farmácia buscar intimidade com o seu cliente. O atendimento em uma farmácia é algo profissional e devem-se abordar assuntos relacionados à necessidade do cliente. É extremamente inconveniente o atendente expor seus problemas pessoais aos clientes e até mesmo aos seus colegas de trabalho. As situações e problemas pessoais devem ser resolvidos em casa e não trazidos para o ambiente de trabalho. Obrigada, Yasmin, pela participação. Página 72, então, separe o profissional do pessoal. Novamente, tá? Isso é um tópico que é pedido para qualquer profissional, né? Os teus problemas pessoais deixe em casa, venha focado no teu serviço, presta o teu serviço no horário que você tem já combinado com a empresa e depois, então, volte para sua casa e resolva seus problemas particulares. Mas a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso. Quando a gente fala sobre a pirâmide de Maslow, né, a gente fala exatamente sobre as prioridades, né, as necessidades humanas. E não tem como um ser humano, quando não tem as suas necessidades supridas, né, principalmente as básicas, não tem como a gente ter um colaborador e um funcionário prestando o serviço adequado para a gente. Então, a gente precisa conhecer as pessoas. E em desenvolvimento pessoal, a gente trabalha exatamente isso: conhecer o ser humano, conhecer as pessoas, conhecer a mim mesma, autoconhecimento, certo? Então, quando eu não consigo separar o profissional do pessoal, não é que você seja um mau profissional. A gente não consegue fazer isso mesmo. A gente é ser humano. Não tem como eu não pensar no meu filho que ficou doente em casa e eu indo para o meu local de trabalho e não pensar nele. Não tem como eu me desligar. Mas, com o passar do tempo e com a experiência, a gente vai aprender a administrar
essa situação, essas emoções, certo? Então, quando a gente fala que separa o profissional do pessoal, é exatamente em relação ao nosso cliente. Seja totalmente profissional. É a postura e a alta qualidade que a gente está tentando mostrar aqui para vocês, né? Separe o pessoal do profissional. Não se envolva a um nível que você não vai poder depois controlar, certo? Esse relacionamento. Tá? O que pode acontecer? Então, são várias situações e tipos de clientes que a gente atende. Então, tem pessoas que vão se aproveitar desse nível de intimidade aí, vão pedir coisas que você não pode fazer. E isso é ética, certo? Você vai para um lado da corrupção, você vai fazer coisas para um cliente que você não faz para outros, você vai dar jeitinhos, né? Jeitinhos, como os brasileiros dão jeitinhos, você vai dar jeitinhos para atender um cliente específico, aquele que está lá na drogaria, na farmácia todo dia, certo? Mas a ética, que trata realmente do ponto-chave, que é a palavra respeito, eu tenho então que respeitar aquele cliente que eu estou atendendo e os demais que virão de forma igual. Então, se eu não faço isso para todos, eu não vou fazer para um. Então, quando eu falo sobre separo profissional do pessoal, não leve os relacionamentos com os seus clientes a um nível de tal intimidade que depois você vai usar isso, ou o cliente vai usar isso com você, para dar uns jeitinhos, né? Porque isso é corrupção, ok? Ah, para uns eu vou fazer o preço tal, para outros eu vou fazer esse preço. Eu tenho que tratar todo mundo com igualdade. Isso é ética, isso é ser ético, certo? Ah, mas ele é um cliente fiel, ele é um cliente que está sempre aqui, ele sempre compra com a gente, ele não compra em outro lugar, independente do preço que a gente está vendendo. Aquilo que eu falei, né? Você é um atendente de farmácia e qual é a postura que está sendo esperada de você? É aquilo que compete a você, a sua responsabilidade, até onde você pode ir, tomar as decisões. É por isso que a gente fala que a ética, ela é legisladora, né? São leis universais, certo? Por quê? Exatamente para nos proteger. A ética ela está aqui para nos proteger, seja ético, ou seja, existem normas, existem regras internas da empresa. Cumpra, certo? Porque só vai te proteger. Ah, então entrou alguns medicamentos para ser vendidos a 10% de desconto. Ah, mas esse cliente está ali todo dia. Ah, ele fez algumas coisas para mim no particular, eu vou fazer para ele também. Bom, aí é uma questão tua particular. Se ele cedeu ou fez algo para você no teu particular, agora você vai estar usando a empresa para também beneficiar a esse cliente. Mas é algo particular seu. A gente não pode fazer isso, certo? Se a gente entender que a gente trabalha para uma pessoa jurídica e a gente tem que respeitar essa pessoa jurídica, que é a empresa a qual você presta serviço, assim também como os clientes e assim como você também. Nós temos que trocar esse respeito. A empresa com você com a empresa e vocês dois, empresa e funcionário com o cliente, com o fornecedor. Respeito mútuo, certo? É o que nós precisamos fazer, que é a ética e moral que a gente está trabalhando hoje, certo? Então, separe o profissional do pessoal. Não leve esses relacionamentos a um nível de intimidade que você vá se comprometer com algo que talvez você não consiga cumprir ou que não é da sua responsabilidade. Vai fugir daquilo que você pode fazer ou executar, certo? E para a gente poder terminar em relação aos tópicos, tá? Ética com a decisão médica ou farmacêutica, certo? Mas antes que a gente faça isso aqui, existe uma atividade, uma dinâmica que a gente vai fazer em relação a valores e princípios, tá? Antes da gente voltar para terminar com ética, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa, que é em relação a valores e princípios. Primeira coisa que vocês vão fazer, vão pegar um papel e uma caneta agora e vão listar 15 coisas e pessoas
que vocês consideram importantes demais, que vocês não vivem sem isso, tá? Coisas, pessoas que vocês não vivem sem. Então, se você tivesse todo o dinheiro do mundo e pudesse ir para qualquer lugar do mundo, você iria, mas não deixaria de levar essas 15 coisas ou pessoas. São 15 itens, tá? Entre coisas e pessoas que você não deixaria para trás. Vamos pegar papel e caneta e vamos fazer? 15 itens, ok? Começando agora.
Tranquilo, gente? Todo mundo na listinha? Ok. 15 itens, os quais você não deixaria para trás. Ok? Feita a listinha? Quem já terminou? Ok. Mais alguém? A Aline já terminou? Mais alguém? Prof, Oi, pode falar. você já passou ali 15 itens e coisas e pessoas? É que a minha internet caiu, daí agora eu fiquei por fora. Não sou eu que vou passar os 15 itens, é vocês que vão fazer, tá? Ah, é a gente? Aham, Ah, são tá. 15 itens entre pessoas e coisas que vocês consideram muito importantes, que vocês não ficariam sem, né? E levariam para onde vocês fossem. Ah, tá. Podem ir fazendo, tá? Prof, tem problema se não tiver 15, tipo, tiver menos? Sem problemas. Já terminou, Julia? Sim. Vou pedir para você ler, então, na página 72, ética com a decisão médica ou farmacêutica, pode ser? Aham. Enquanto Agora? isso, sim, enquanto isso, o pessoal vai terminando, então, para a gente depois voltar na dinâmica, tá bom? Vamos lá, Júlia, pode ler. Há situações em que o atendente de farmácia não concordará ou achará estranho o tratamento proposto para o cliente. Porém, nessas situações, jamais o atendente deve expor a sua opinião ao cliente, mas entrar em contato com o prescritor, seja o médico ou o farmacêutico. Caso o atendente questione o tratamento na frente do cliente, possivelmente essa atitude deixá-lo inseguro e confuso, trazendo dúvidas em relação ao seu próprio tratamento. O cliente muitas vezes não tem conhecimento apropriado para questionar um tratamento proposto e muito menos para discutir a dúvida do atendente de farmácia. Por isso, essa relação deve ser feita com profissionais da saúde que dominam o assunto. Em um ambiente de farmácia, é vital o zelo pelos valores morais praticados com o objetivo de garantir o respeito ao ser humano por meio da ética profissional. Por isso, é indispensável que o atendente de farmácia tenha a percepção necessária para que o trabalho esteja alicerçado em princípios éticos e morais. Se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, perfumarias, cosméticos, entre outros, e oferecer serviços, como aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia e atenção farmacêutica, os funcionários desse estabelecimento devem ter a sensibilidade para que o atendimento ofertado a todos os clientes ocorra de forma igualitária,
E tratamento igualitário não quer dizer tratamento igual, muito pelo contrário. Como as pessoas são distintas nas suas peculiaridades, cada atendimento deverá ser personalizado e direcionado para as necessidades individuais. Porém, acima de tudo, deve-se fazê-lo com muito respeito e principalmente com ética profissional. Isso, pode Finalizando. ficar por aqui. Não, pode ficar por aqui. Obrigada, tá, Júlia? Então, para a gente poder finalizar aqui, e a gente está fazendo junto, né, a dinâmica, tá? Por quê? Ética com a decisão médica ou farmacêutica, ela vai se basear nos valores e princípios, certo? Os valores, princípios éticos e morais, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso saber quais são os meus princípios e os meus valores, certo? E é aquilo que eu falei para vocês, toda pessoa jurídica, além das pessoas físicas, a pessoa jurídica também tem os seus princípios e os seus valores, né? Toda empresa tem a sua ética, né? A sua ética empresarial, a ética da empresa. Então, a gente precisa se deter a essa questão, a ética profissional. O que se espera dos profissionais, o que se espera dos atendentes de farmácia, certo? Então, quando a gente fala sobre ética com a decisão médica ou farmacêutica, o atendente de farmácia ele não pode colocar o cliente, o paciente que está vindo na drogaria, na farmácia, procurar um medicamento que foi receitado, colocá-lo em questionamento, em dúvida, certo? Então, ele pega a prescrição médica ali, ele pega a receita e faz aquelas perguntas, né, como a gente colocou, que para a gente poder entender qual é a situação do cliente, que são aquelas informações particulares, certo? Que a gente viu, mas que ele não está passando para você na amizade, porque viu em você um amigo, mas porque é necessário pelo atendimento que está sendo oferecido. Então, né, a gente viu, mantenha sigilo. Quando ele está te passando essas informações, aí você, como atendente de farmácia, com toda a sua experiência já do que você já vivenciou em atendimento, você vai colocar a sua opinião, certo? Bom, eu acho que, né? Ah, pelo que eu já vivenciei. Ah, porque eu tive um tio, uma tia, assim, assado. Isso não é esperado de um atendente de farmácia. Essa não é a postura que se deve usar, certo? Por quê? Quando a gente está falando exatamente sobre valores, sobre ética, né, sobre princípios, o que se espera na postura de um atendente de farmácia é que ele somente faz o atendimento, ou seja, ele vai pegar a prescrição, ele vai pegar a receita, vai fazer os questionamentos que precisa em relação ao tratamento ou o que o cliente está passando, vivenciando, e vai verificar se tem esse medicamento ou não, qual o valor, né? Se tiver alguma dúvida, não é com o paciente que você vai tirar a dúvida. Você vai tirar a dúvida com o farmacêutico, com o médico, se tiver e se for possível entrar em contato, então, né, com o médico ou farmacêutico, mas não com o cliente. O cliente ele não tem a informação que você precisa para poder tirar a sua dúvida, o seu questionamento, certo? Então, o ponto-chave aqui é que eu não posso deixar o meu cliente ou o paciente inseguro e confuso sobre o tratamento que ele está fazendo, certo? Então, eu não posso colocar em risco exatamente o meu paciente e o tratamento que ele está fazendo. Se eu vou questionar, se eu vou deixar, se eu vou colocar o meu achismo, né? Eu vou deixar o meu cliente e o paciente inseguro e confuso. E isso eu não posso fazer, certo? Então, se você tem alguma dúvida, não é com o cliente que você vai tirar. Você vai sanar isso ou com o farmacêutico ou com o médico, tá bom? Seguindo, então, quando eu consigo entender que o atendimento que eu preciso fazer, quando a gente fala sobre ética, né? Quando a gente fala sobre moral, é que eu preciso ser ético no meu atendimento. Ou seja, todos os atendimentos, todos os clientes são pessoas, portanto, são iguais. Então, o atendimento tem que ser igual. Quando a gente fala que o atendimento tem que ser igual, né? Não é que eu tenho que usar um padrão e tem que ser igual para todo mundo. Na realidade, cada um na sua particularidade, eu vou ter que fazer um atendimento personalizado para aquele cliente ou paciente.
O que tem que ser igual é o justo. O que tem que ser igual é a ética, né? O atendimento tem que ser igual exatamente nisso, na prioridade, no respeito, na minha postura, certo? Eu não posso olhar para a cor, eu não posso olhar para a idade, eu não posso olhar para aspectos, né, que vão diferenciar as pessoas. Para mim, todos eles são iguais e têm os direitos iguais. Qual é o direito dele? De que ele seja bem atendido por mim, atendente de farmácia. Essa é a igualdade. Todos têm o direito de serem bem atendidos, de ter atenção naquele momento, certo? Agora, não pode ser igual na forma que eu vou atender, né? Seguindo um roteiro, seguindo, né, umas regrinhas, né, para fazer tudo igual. Isso eu não posso. O que eu devo fazer é um atendimento igual em relação ao respeito à particularidade deles. Conseguiram me entender? Cada um na sua particularidade como paciente, como cliente, como pessoa, certo? Mas o que tem que ser igual é o direito de ser bem atendido, de ter toda a minha atenção naquele momento, certo? Para finalizar, então, página 72, a última frase lá, ó, para a gente poder refletir. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Então eu vou ser ético porque todos estão olhando, certo? Aquela questão de que a ética ela é universal. Se espera aquele comportamento de todos, né? Agora o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando, nós chamamos de caráter. Então, quem é você, né? Ou quem sou eu? Quem somos nós quando ninguém está olhando? Esse, na verdade, somos nós, certo? Ah, ninguém tá vendo, então eu vou passar a mão. Ah, ninguém tá vendo, então eu vou levar para casa. Ah, ninguém tá vendo, então eu vou fazer tal coisa. Esse é o nosso caráter. Esses somos nós de verdade. Ah, professora, mas a gente pode mudar? Pode. Por isso que a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolver pessoas. A gente pode sim mudar, mudar a nossa postura, mudar a nossa forma de ser, de pensar, de agir, nossas atitudes. Demora? Demora, mas a gente consegue ser pessoas melhores, né? E falando sobre isso, né, onde a gente finaliza se baseando nos nossos princípios e valores que a gente precisa saber e ter bem definido, essa dinâmica que a gente está fazendo agora. Todo mundo listou as 15 coisas mais importantes? Todo mundo fez? Lista de 15 itens que você considera muito importante entre pessoas e coisas e as quais você não deixaria para trás, levaria junto para onde fosse. Tá? Agora, com essa lista de 15 coisas que você tem aí, deixa ela um pouquinho de lado, tá? E vamos para princípios e valores. O que são princípios e o que são valores, certo? Normalmente, quando a gente fala de princípios e valores, é tudo aquilo que a gente já aprendeu desde criança, é aquilo que já foi estabelecido dentro da gente, aquilo que é base, fundamento para a gente como ser humano. Então, normalmente, já desde criança, lá no lar, vivendo com o pai e a mãe, aquilo que foi ensinado desde criança para a gente, isso vira base, isso que molda o nosso caráter, certo? Então, se você foi ensinado desde criança, quando o pai e a mãe lá te ensinando quando era pequeno, ó, você não pode roubar, você não pode bater, você não pode falar palavrão, você não pode mexer nas coisas que não são suas, certo? Você não pode fazer as coisas só quando as pessoas estão olhando, né? Seja o que você é, com as pessoas olhando ou não olhando. Então, você vai criando uma base de fundamentos que são os teus princípios, os teus valores, certo? Coisas que eram inadmissíveis dentro de casa, que o pai e a mãe não toleravam, que você apanhava,
certo? Dependendo do que você fosse fazer, coisas que você era elogiado, que você recebia gratulação, né, gratulations, quando você fazia algo positivo, né, era feita uma festa, parabéns, certo? Você se sentia, então, né, estou fazendo a coisa certa, você era reconhecido. Tudo isso são coisas que estão dentro de você, porque foi a forma que você cresceu, foi o ensinamento que você recebeu na tua infância dentro de casa. Isso é a base do teu caráter, princípios e valores. É o que você aprendeu com teu pai e tua mãe. Lógico que você foi mudando isso, né, ao decorrer do tempo, porque você foi adquirindo mais informações e foi aprendendo outras coisas, foi adquirindo, né, a questão de tomar decisões por si próprio, né, e decidindo o que é agora os teus princípios e os teus valores. Mas querendo ou não, a base mesmo é aquilo que você aprendeu dentro de casa, no lar com teu pai e a tua mãe, os teus avós, quem te criou, certo? Quais são esses princípios e quais são esses valores? É você que tem que dizer, eu não posso dizer para você quais são. Você que tem que dizer, tá? Então, o que você aprendeu e que até hoje você leva isso com você, né? Então, o que você não abre mão e o que você ainda negocia. Então, dentro dessas 15 coisas, pessoas que você colocou como uma lista de 15 coisas muito importantes para você, que você não se vê sem, estão os teus princípios e os teus valores. Como é que a gente vai definir isso? Princípios, eu não negocio. Princípio é aquilo que é, eu não abro mão, eu não deixo de fazer, para mim é fundamental, certo? Eu não negocio, eu não abro mão. E valores você então vai negociar, né? Vai abrir mão. Professora, eu não estou entendendo ainda. Princípios, certo? Entre família e trabalho. O que para você é mais importante? Trabalho dependendo, né? Se eu puder abrir mão, se eu puder deixar de fazer, se eu puder. Eu negocio, certo? Família, não, eu não negocio. Família eu não abro mão. Não deixo de passar final de semana ou o dia da família em família. Isso eu não vou negociar, certo? Professora, mas o trabalho é o sustento da família. Tá, então eu vou contar uma história para vocês agora, para a gente poder entender o que é princípio e o que é valor. E a gente vai fazer então essa, essa dinâmica para vocês terem definido quais são os seus princípios e quais são os seus valores, tá? Então, a história agora. Era uma vez. Não, brincadeira. A história se passa com um homem de negócios, certo? Numa grande empresa, em que eles viajam para fora do país e estão todos comemorando, né, pelos resultados positivos. E o diretor, então, ele convida todos os outros executivos a comemorarem. Mas a comemorarem, depois desse jantar, né, que eles estão, numa casa noturna. Só homens, né? Vamos aproveitar porque nós merecemos. Mas entre estes homens de negócios existe um homem de negócio que não gostou da ideia. E daí quando o chefe pergunta, e aí, vamos? Ele se nega a ir. Mas é o chefe, né? É o diretor da empresa. Todos merecem, né? Trabalharam bastante para alcançar esse resultado e alcançaram, então vamos comemorar. Mas este homem de negócio ele não quer ir. E ele diz por quê, né? Porque o diretor vai perguntar qual o motivo e ele diz por quê. Então ele fala o seguinte: bom, eu estou aqui, estou sozinho, né? Minha esposa não está vendo, mas eu sei. E eu não gosto da ideia
de que ela está lá no outro lado do mundo, cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus negócios, enquanto eu estou aqui e vou aproveitar, né? Aproveitar, que para ele não é aproveitar, para ser infiel com essa mulher que está do meu lado e que me ajudou a alcançar esses resultados positivos. Ela talvez nunca vá saber, mas eu sei. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu não quero fazer isso com ela. E ele não vai. O que vocês acham que aconteceu? 2 ou 3 pessoas aí, pode abrir o microfone e dar a sua opinião. Rapidinho, são 10h37. O que vocês acham que aconteceu? Vou chamar então. Lucas, o que você acha? Eduardo, o que você acha? Bem, quando o ser humano comete atos que são considerados ilícitos, eles geralmente gostam de ter companhia. Não gostam de fazer sozinhos, porque senão eles mesmos podem se julgar. Acredito eu que o chefe e os demais amigos talvez ficariam furiosos, né, pensando que tal sujeito se consideraria melhor do que eles, e capaz o chefe ficar muito bravo com o cara em questão, capaz de até penalizar ele ou até mesmo demitir, que o ser humano ainda é sempre autoritário. Mas o cara que ia sair com a honra intacta, então vale mais ter honra do que sempre ser vitorioso. A Ótimo. vitória tem que ser plena, de certa forma, né? A plena que eu diga não em todos os âmbitos, né? Mas pelo menos a honra é plena, né? Não... Exatamente. Muito bem colocado, Eduardo. Ali o chefe ele pode usar de autoridade, porque ele é a autoridade ali, e até diante dos outros, né? Se ele simplesmente não deixar a pessoa, né, deixar a pessoa de fora, então ele não está usando da sua autoridade, né? E em relação à questão de que realmente o ser humano precisa de estar junto para fazer o erro, isso é verdade. E essa questão da honra, ela é um dos princípios ou valores, né? Você decide, então, o que você quer fazer. E ali é uma escolha. Ele colocou o seu emprego, o seu trabalho em xeque, diante do seu princípio, ok? Que é a fidelidade, né? Que não vou colocar aqui que a fidelidade somente com a esposa, mas a fidelidade com ele mesmo, com os seus princípios, aquilo que ele tem por valor, né? Pode falar, Eduardo. É aquela famosa frase da Bíblia, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta, o mesmo se aplica à moral. Do que adianta conquistar muitas conquistas, né, no emprego, na vida profissional, se a pessoa vai perder totalmente sua moral? A pessoa, quando tudo isso passar, né, quando o calor, né, de conquistar algo acaba, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Vai ficar se martirizando por causa disso. Não importa se a pessoa é uma pessoa moral hoje ou uma imoral. Um dia a moral vai bater nela. E, bem, não vai ser agradável. Exatamente. Muito bem colocado, Eduardo. Então, quando eu tenho que decidir entre princípios e valores, né? Primeiro eu tenho que ver o que é mais importante para mim. Então, entre elas, decidir o que é princípio e o que é valor, certo? Não vou ainda contar qual é o final da história, certo? Mas aqui a gente está discutindo as posições das pessoas e as suas decisões, possíveis decisões, né? Lucas, o que você acha que aconteceu no final da história? Lucas tá aí? Lucas? Prof, no momento que a senhora estava abordando, a internet falhou, daí eu não consegui capturar muito bem, absorver muito bem. Ah, tá. Você não ouviu a nossa historinha? Isso. Tudo bem, não tem problema. Vai estar na gravação, né? Daí depois você escuta a historinha, tá? Tudo Quem que bem. pode falar para mim? Jennifer, Julia,
que vocês acham que aconteceu no final da história? Eu Júlia? acho que ele, tipo, deixou claro os princípios dele, né? E, tipo, o chefe, ele naquele momento, ele tanto podia, tipo, ok, são seus princípios, eu respeito, e, tipo, deixar ele de fora, ou, tipo, punir ele, sabe? Tipo, de alguma forma, por ele não querer participar da confraternização da empresa, tipo, deixando de lado o que ele acredita, sabe? Uhum. Acho que é isso. Certo. Ok, obrigada. Mais alguém quer colocar sua opinião? Certo, 10h42, então, para a gente finalizar, tá? O que aconteceu no final dessa história, né? Lógico que a gente fica imaginando que o chefe ali não vai querer ser envergonhado, né, diante dos demais, porque ele convidou todo mundo, então ele espera que todo mundo o siga, né? Então ele está sendo o líder, ele está sendo seguido. Então a gente espera até que ele demita, né, essa pessoa que colocou o seu emprego realmente em xeque-mate naquele momento, né? Ou é o meu emprego ou os meus princípios. Mas, de acordo com a história, o que aconteceu? Por estar talvez num ambiente em que não é o local de trabalho, mas estavam comemorando, eles levaram em consideração aquilo que esse homem de negócios, né, esse colega de trabalho colocou. E o que acabou acontecendo? Eles já tinham jantado, então acho que eles já tinham até comemorado. E ninguém foi demitido, pelo contrário. Este homem de negócios foi para o seu quarto do hotel, né? Foi falar com a sua esposa, foi dormir para o dia seguinte voltar para o país dele, para a empresa, para a família. E os demais fizeram a mesma coisa. Ninguém acabou saindo e indo comemorar fora, mas voltaram para os seus quartos, ligaram para os seus familiares, certo? Conseguiram então reconhecer, na verdade, os seus valores, quem realmente tem estado ao nosso lado e tem nos ajudado a alcançar, né, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos de vida. Então, o que acabou acontecendo é que esse homem de negócios acabou influenciando os demais, né? E como nós tratamos de desenvolvimento pessoal, algo que eu quero deixar aqui para vocês pensarem durante a semana, né? Eu tenho sido o influenciador ou eu tenho sido influenciado no ambiente em que eu estou? Não respondo, mas pensem sobre isso, tá? Eu estou sendo um influenciador, ou seja, os meus princípios, os meus valores, o meu modo de ser, o propósito de vida que eu tenho já na minha cabeça, né? Que eu já penso sobre isso, a minha missão de vida, será que tem falado, né? Através do meu corpo, é o que eu tenho comunicado e as pessoas têm entendido e têm sido influenciado por isso, ou eu sou influenciado pelas pessoas ou pelo ambiente em que eu estou? Certo? É algo para a gente pensar em relação ao desenvolvimento pessoal, em relação ao autoconhecimento. Então, quando eu falo sobre princípios e valores, eu tenho bem definido que princípios é aquilo que eu não abro mão, e que nesse caso foi a fidelidade. Ele foi fiel a ele mesmo, aos seus princípios, ele foi fiel a essa mulher, à família dele. Então, ele colocou a família em primeiro lugar. Princípios, não negocio. E valores é aquilo que eu abro mão e negocio. Ou seja, ele abriu mão do lazer, né? Ele abriu mão do próprio trabalho dele, certo? Porque ele correu o risco de ser demitido. Então, o que pesa mais para a gente? O que tem mais peso para a gente? Isso é princípio. Princípios e valores, certo? Então, seguindo com a dinâmica, o que eu quero que vocês façam? Nessa lista de 15 coisas ou pessoas que vocês colocaram como importantes, vocês vão somente separar 5. Vocês têm 15, vocês vão tirar 10. Vão ficar somente com 5. Entre as 15 coisas mais importantes, certo? Que você define que você não ficaria sem. Entre coisas e pessoas, somente 5 agora você vai poder levar com você para onde você vai. Colocar para mim qual o sentimento
relacionado a essa pessoa ou essa coisa? Professora, não entendi. Essa coisa ou essa pessoa te transmite o quê? Amor, fidelidade, amizade, confiança? Qual é o sentimento? Me deixa feliz? Me proporciona alegria? Qual é o sentimento? Certo? 10h47, então, vamos lá para a dinâmica? Separe, então, 5 coisas, tá? Tire 10. Quem fez menos que 15, então, vai facilitar ainda mais, certo? Vamos lá?
Tranquilo, gente? Como é que tá aí para eliminar as 10 e manter só 5 mais importantes? Difícil, fácil? Cinco minutinhos que eu quero que vocês façam, tá? Vão mandando para mim, então, essa lista de vocês. Pode ser por e-mail ou no WhatsApp particular, tá? Eu vou estar ali, tô ali no grupo, né? Eu vou mandar então essa atividade no grupo para vocês saberem o que tem que fazer. E mandem então para mim no particular do WhatsApp ou por e-mail, só me avisem, tá? Coloquem o nome, a turma, para mim não me perder. Mas eu gostaria que alguém falasse para mim aí, quem já conseguiu separar os 5. Só para a gente saber se é isso mesmo e todo mundo já tirar a dúvida, tá? Quem já fez? Eu já fiz. Ótimo. Fala para mim então as 5 coisas que você separou. Coisas ou pessoas, né? Uhum. É a minha mãe, o meu irmão, a minha avó, o meu gato e um terço. Isso para você então seriam as 5 coisas ou pessoas que você não abre mão, né? Isso. Agora, qual é o sentimento que cada um te proporciona? É, tipo, todos, no geral, né, me proporcionam amor, paz, alegria. Ó, vamos tirar a dúvida então agora, tá? Eu preciso que sejam sentimentos, não sentimentos diferentes, porque, lógico, pai e mãe sempre passam os mesmos sentimentos, mas eu preciso que cada um seja um sentimento diferente.
Então, eu preciso saber o pai, qual o sentimento? Segurança, né? Amor. A mãe, a amiga, né? Nela eu posso confiar, contar tudo. Esse tipo de coisa. Qual que é o sentimento? E daí eu vou entender por que que ela não pode faltar na tua vida. Conseguiram entender? É Uhum. desse modo, tá? Ó, o Eduardo está perguntando: o lugar em questão seria um lugar isolado de tudo? Normalmente a dinâmica a gente coloca que é uma ilha, né? Então você vai para uma ilha e você pode levar qualquer coisa. Você pode usar de imaginação agora, tá? Não há dinheiro que possa te limitar nesse caso, assim. Então, você vai para uma ilha e você quer levar o time todo do Flamengo. Pode ser, não tem problema, tá? Então, é usar a imaginação, não tem limites. Mas por que isso? Para que a gente possa entender quais são os meus princípios e os meus valores. O que é tão importante para mim. Conseguiram entender? Tá bom? Mais alguém quer falar para mim quais são as 5 coisas mais importantes? 5 pessoas ou coisas? Lembrando, tá? Do ladinho, coloque o sentimento que essa pessoa proporciona. Pode ser mais do que um sentimento, tá bom? Por exemplo, né? Na família, a gente sempre vai amar o pai e a mãe. Quem é casado vai amar o esposo, os filhos, né? Não vai amar mais ou menos. Só que cada um deles vai te transmitir algo diferente, né? O esposo normalmente é aquela pessoa que né, te dá segurança, é aquela pessoa que normalmente é alegria, né? Um afeto diferente, né? Um amor diferente. Então, por isso que eu preciso entender o que cada um te proporciona. Esse sentimento, é, isso que a pessoa te passa, é exatamente o princípio e o valor que você não abre mão. Eu não abro mão de ser feliz, eu não abro mão de sentir amor, eu não abro mão de sentir segurança. Aí quais são as coisas que te proporcionam segurança. Não vai ser somente teu pai, não vai ser somente teu esposo, vai ser o teu trabalho, né? Uma forma de renda, de ganhar dinheiro. Eu não abro mão de sentir segurança, certo? Aí você vai trazer isso para a tua vida, você vai entender que você não consegue ficar desempregado ou sem dinheiro. E daí você precisa trabalhar essa situação, certo? Porque a vida está mudando, né? Em constante mudança. E não tem como a gente ficar esperando que a vida toda a gente vai ter um emprego que você possa se estabilizar ali e se aposentar, né? O mercado profissional ele está mudando. Então você tem que mudar, inovar, conseguir entender como abre quando a gente faz uma lista e entende o que, que é prioridade, o que, que é valor, o que, que é princípio, o que eu não abro mão, e daí eu vou me conhecendo e aprendendo a viver comigo mesma e buscar o que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso trabalhar de negativo, o que é bom que eu preciso aperfeiçoar, certo? Mais alguém quer compartilhar? São 11 horas, horário de Brasília. Não, é o horário do meu computador aqui. Mais alguém? Eduardo terminou? Quer compartilhar? 11 horas e 1 minuto. Mais alguém? Tá bom. Mas fez, né? Então, tá beleza. Todo mundo fazendo, me enviando por e-mail ou no WhatsApp, tá, gente? Yasmin quer compartilhar? Você pode repetir o que você disse antes, que a minha internet caiu? Ah, em que momento? Agora, tipo, antes de chamar Yasmin pra falar.
É, eu falei sobre a dinâmica em relação às 5 coisas ou 5 pessoas as quais você considera importante e os sentimentos que elas proporcionam para você, certo? Você ouviu eu falando sobre o que o pai proporciona, o que a mãe proporciona? Ouviu? Não. Não. Tá, eu vou repetir então depois, mas eu vou deixar a Jennifer falar, que a Jennifer fez, né, Jennifer? Pode Sim, falar. as 5 pessoas que são muito importantes pra mim é meu pai, minha mãe, minha irmã e eu ia colocar minhas 2 cachorrinhas. Aham. E o sentimento é o sentimento que eu sinto por elas? Qual o sentimento, então, que cada uma dessas coisas ou pessoas te proporciona? Que na realidade é o sentimento que eu quero entender que vocês não abrem mão. Ah, é felicidade. Mas não é um só, é que cada um proporciona. Ah, o que cada um proporciona? Então, o que que te proporciona a felicidade entre eles? E quais são os outros sentimentos nos demais? Certo? O respeito de cada um, a felicidade também, a simpatia, o entendimento que cada um tem um com o outro, o afeto e, e o compromisso que cada um tem com o outro em relação à família, ao trabalho. Uhum. Tá, perfeito, tá? Não, não tá errado, mas ainda não é o que eu quero. Ótimo vocês ir compartilhando pra gente ir tirando as dúvidas, tá? Eu quero saber o que cada um proporciona. É lógico que todos eles podem até proporcionar a mesma coisa, mas é até bom porque daí a gente vai trabalhar para vocês se conhecer também, tá? E fazer vocês pensarem também e analisarem essas pessoas. As pessoas são diferentes. Automaticamente, cada um vai proporcionar algo diferente, certo? Então, respondendo aqui a pergunta, o que que o pai proporciona, tá? Para mim, no meu caso, tá? O meu pai proporciona segurança. Eu sei que eu posso contar com ele para qualquer coisa que eu precisar. É o tipo do cara assim que se eu ligar na alta madrugada para ele e falar, pai, me salva em tal lugar, ele vai fazer de tudo para me ajudar. Então, Ah, meu pai, ele entendi. proporciona segurança. Já a minha mãe, eu a amo e ela me ama também igual meu pai, mas ela não vai fazer isso. Ela me passa aquele sentimento de amiga, sabe? Nela eu posso confiar, eu posso pedir conselhos, eu posso sentar, conversar e ela me ensinar como proceder em determinadas situações. Ela é conselheira. Conseguiram entender? É pai e mãe, amo do Sim, mesmo jeito, eles me amam também do mesmo jeito, porém, meu pai me passa segurança, minha mãe me passa conselho. Então, os dois sentimentos aqui é isso, ó. Segurança. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir segura em tudo que eu faço, né, na minha vida, eu preciso de segurança, certo? E eu preciso de conselhos também. Eu gosto de que pessoas falem, né, me contem suas experiências e eu me sinto alguém que vai crescendo com isso. Então, eu preciso de conselhos e eu preciso de segurança. Isso seriam 2 exemplos ainda, mas tem 5 coisas, né? Então, tem as minhas filhas, né? Que elas me dão o quê? Eu amo elas, né? De paixão, são a minha prioridade na vida, morro por elas. Então, o que elas passam para mim? Alegria, contentamento, né? Certo? É certo. assim que funciona. Tá bom? Então, cada coisa ou pessoa que você vai levar, você define um sentimento diferente, tá bom? Porque daí são os sentimentos que você não abre mão, certo? Sim. Todo mundo entendeu? A gente conseguiu tirar as dúvidas? Sim. Certo. Ok. Aí mandem para mim então, tá bom? E a gente vai conversando durante a semana e até a próxima aula, seguindo então com o nosso roteiro e programação de conteúdo, tá bom?
Um forte abraço, beijo no coração de vocês. E semana que vem a gente se vê. Mandem as tarefinhas e o vídeo, assim que eu baixar, eu já mando no grupo também, tá bom? Feito, turma. Dá tchau pra mim aí. Tchau, prof. Aê, tchau. Até semana que vem. Tchau, prof. Tchau, Tchau. prof. Até semana que vem. Bom final de Tchau. semana, bom descanso para ti. Tá bom? Tchau. Bom final de semana pra vocês também. Beijo. Fiquem com Deus Fica com também. Deus Beijo, no boa final semana. de semana. Beijo. Bom final de semana. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Obrigado pela aula. Tchau, de nada. Disponha. Ô, prof, Oi, Lenita. eu queria fazer uma pergunta para ti. Tipo assim, se Sim. eu tiver alguma dúvida, eu posso falar contigo no teu privado? Claro. Sem Tá problema bom, nenhum. então. Estou à Ô, disposição. professora, Oi, Beijo. Mônica. Beijo. eu tô com umas atividades pendentes, eu posso mandar pra ti no WhatsApp, junto com essa certeza. tarefa de hoje? Sim, sim, com certeza. Pode mandar. Tá Eu bom, também obrigada. tenho umas da semana passada, também eu vou fazer final de semana e te mando tudo daí, tá bom? Sem problemas. Vamos colocar a casa em É que eu dia, tô então. trabalhando à tarde agora, eu só tenho amanhã para mim fazer as coisas. Aí eu só tenho final de semana para fazer, eu vou fazer tudo e te mando, tá ok? Sem problema. Obrigada, Lenita. Beijo. Obrigada. Beijo. Até semana que vem. Tchau, prof. Boa semana, bom Tchau, descanso. Jennifer. Igualmente. Até semana que vem. Até.